Em comemoração ao Dia do Escritor, dia 25 de julho, eu convidei Lissandra Almeida para estar batendo um papo com a gente. Ela tem 19 anos, está cursando psicologia e fez o seu primeiro conto aos 12 anos. E agora tem o livro Área Restrita. É um romance investigativo que vai tirar o seu sono, da inocência juvenil a uma realidade dura e perigosa, que é a vida de Rafaela. Mas nada melhor que a própria autora para falar do livro com a gente. Então, o Área Restrita, ele nasceu de um conto, né, que eu escrevi por volta dos meus 12 anos. E aí eu gostei muito, né, da história e a partir dessa história eu desenvolvi o enredo do livro, que mais tarde, né, acabou se tornando a publicação. Demorou em torno de uns 2 anos, desde desse primeiro conto até a conclusão, né, da história. E ele fala de busca, principalmente por si mesmo, né? A personagem principal, Rafaela, ela tá sempre buscando se reconhecer, né? A gente trata bastante do conceito de reconhecimento pessoal e vários outros valores. Ela, dentro do enredo, procura se achar, que eu acho que é a dúvida da maioria das garotas e dos meninos da idade dela. A Rafaela tem quantos anos? Então, no livro, a Rafaela tem, se eu não me engano, 14 anos. 14 para 15 anos, por aí. O livro, ele trata pontos como bullying, reconhecimento pessoal, ética, moral. O bullying, ele é apresentado no livro nos capítulos iniciais, assim, né? Que fala da escola que ela estuda e tal. E os outros pontos, eles vão se apresentando ao longo da história, do enredo. Mas o reconhecimento pessoal, acho que é o ponto principal, né? Dentro da história. Porque é o que a personagem está buscando. Ela se envolve na situação do livro para chegar nesse ponto de se conhecer como pessoa. É sempre uma busca por autoafirmação e o seu lugar, digamos assim, no mundo. É uma coisa que ela procura bastante. E tem um romance no livro por causa do envolvimento do amor e ódio, paixões? Sempre tem, né? Acho que é difícil você pegar um livro que não fale um pouquinho de romance, porque é uma coisa da gente, né? Normal. E assim, a Rafaela tem um envolvimento, né, com uma pessoa. E esse envolvimento dela é meio que, de certa forma, proibido. E ela luta, né, pra estar nessa posição de poder se envolver com essa pessoa. E aí vai várias situações que acontecem. Várias coisas que só quem lê o livro vai saber, só quem lê né? o livro vai descobrir. E o livro, ele foi esgotado na estreia mesmo, né? E depois de 2 semanas também já não tinha mais. A gente, na noite de autógrafos que a gente realizou, a gente esgotou todos os exemplares e ele ficou, a gente ficou sem nenhum exemplar, né, esgotado por 2 semanas, porque não estava dando conta, né, a gente trazer e tal. E aí a gente preferiu pedir uma remessa maior de exemplares para ficar. E assim, como você se sentiu? Seu primeiro livro já esgotado? Eu nem acreditei. Eu lembro que a gente tava numa mesa dessa, assim, lá embaixo assinando. E aí no início da noite tinha uma pilhazinha de exemplares, assim, com um em cima. E eu fui assinando e tal. E aí no meio da noite eu reparei que a pilha tava diminuindo. Era uma pilhazinha, tinha uns 5 livros. Eu olhei que tava diminuindo, eu falei, vai, será que estavam pegando? O que tá acontecendo? Aí tinha o último, assim, em cima da mesa. Aí uma vendedora foi lá, foi pegar e falou assim que eu vou ter que levar, porque os que a gente tinha no estoque já acabaram. Só tem esses daqui da mesa e mais uns 2. Eu falei, mas como assim? Tá no meio da noite, ainda vai até 9 horas, ainda devia ser umas 7. Ela falou, pois acho que vai vender tudo. Dito feito, vendeu tudo e a gente ficou esgotado por um tempo. E tem alguma frase do livro que você gostaria de... Frase, assim, certinha, não, mas tem uma passagem, né, uma parte do livro que eu gosto de comentar, até falo dessa parte nas minhas palestras, que exemplifica bastante essa questão do reconhecimento pessoal.
que é quando ela tá já caminhando pro desfecho do livro e tal. E a Rafaela, ela tem uma reflexão que eu acho muito interessante, que tem um pouco de relação com passagem de tempo, que é quando ela fala, poxa, mas a minha vida na escola, meus problemas da escola, eles estão parecendo tão distantes de mim agora. Tipo assim, ela viveu tanta coisa em pouco tempo que parece que em 2 meses, vamos colocar assim, ela viveu 2 anos. E tem essa questão do reconhecimento pessoal, que ela já olha para aquela menina da escola e já não vê mais como se fosse ela. Ela já está buscando ser diferente daquilo, ser outra pessoa, ser alguém melhor. E quando você escreveu o livro, você pensou assim numa idade certa? Ou é para todas as idades, ou é voltado mais para adolescência? Porque quando eu li aqui a primeira página já falou disso que acontece eventualmente da gente voltar das férias. Então eu lembrei muito assim do meu ensino médio, que a gente volta animada pro colégio com material novo e assim depois de uma semana a gente já quer que chegue dezembro, a gente já não quer estudar mais. Então assim, eu lembrei dessa parte, né, da minha adolescência. Você acha que tem uma idade ou para todas as idades? O área restrita a gente trabalha com a faixa etária de 12 a 18 anos, que é a adolescência inteira. Mas tem outras pessoas de todas as idades que já leram e gostaram muito. Tem várias mães que pegam o livro do filho, lê e adora. Então, assim, não tem uma coisa que eu falo, olha, só aqui, só essa idade, não. Né? Para todas as idades, mas preferencialmente os adolescentes se identificam mais, né? Uma questão de identificação. Mas eu acho que qualquer um gosta, não tem essa questão de idade, não. Tanto que ele esgotou, né? É. E você tá com 2 blogs, né? Um de crônica e poesia. Na verdade, eles são o meu projeto paralelo, né? Que a divisão é tudo relacionado à área restrita, evento, palestra, todo esse mundo área restrita é uma parte. E fora isso, eu desenvolvo esses projetos paralelos, que aí são esses 2 blogs. E ele é um blog de crônica e um blog de poesia. O blog de crônica ele ainda está começando, eu fiz ele faz pouco tempo. E o de poesia já é mais antigo. Então, assim, são, digamos, complementares. O conteúdo de um é relativo ao outro, e se você buscar dentro dos textos, você acha uma conexão, você vê, olha, isso aqui acho que veio disso aqui, isso aqui veio disso aqui. Então, são 2 blogs gêmeos, vamos colocar assim. E assim, qual que você mais gosta de escrever, a crônica ou a poesia? Cara, eu gosto muito da poesia porque a crônica é uma coisa que demanda vamos colocar assim, mais energia. Porque para mim organizar e escrever do jeito que eu quero, sou muito detalhista. Então é uma coisa que eu levo mais assim, tem que ficar certinho, não pode estar falhando. A poesia não, a poesia eu sempre tive uma relação assim mais livre. Sempre foi. Na verdade, esse projeto paralelo é meio que um escape, sabe? Como eu fico. Quando eu tô meio que de saco cheio das coisas da área restrita, eu vou lá e faço. É uma coisa, não tem um comprometimento de estar lá sempre fazendo. E a poesia, ela vem muito disso, é uma coisa espontânea, sabe? Ela não precisa ser uma coisa certinha. É uma coisa mais... E por isso acaba se tornando uma coisa mais pessoal também. E assim, igual o pessoal, envolve assim mais sentimento a poesia? Sim, com certeza. Acho que eu falo que as minhas poesias são extensão do meu cérebro, sabe? Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu coloco ali e é como se fosse uma parte de mim escrita. E assim, ainda falando do livro, né, que eu tenho outras perguntas de outras obras suas, mas como que foi fazer o final do livro? Que assim, eu acho que vai vendo um mistério, aí no final tem aquele choque. Como que é escrever assim? O final do Área Restrita, ele não era nada programado, assim. Eu comecei, eu acho que eu fui decidir mais ou menos o final lá pelo meio, quase no final mesmo. E o que aconteceu foi que eu me vi numa situação em que os personagens, eles estavam caminhando para um final que estava meio que certo já, sabe? Só que eu não estava conseguindo aceitar que aquilo ia ter que acontecer. Então foi difícil por esse motivo. Um pouquinho antes do final,
que tem a cena do Cristo Redentor, eu escrevi assim, até com certa raiva de estar escrevendo daquele jeito, porque era um final que precisava acontecer, mas eu não queria que acontecesse. Eu fui um pouco leitor nesse momento, que o leitor tem muito disso. Ele se apega muito ao personagem. Às vezes ele não quer aceitar o final ou que alguma coisa aconteceu. Isso comigo acontece direto. E foi meio que aconteceu comigo, mas eu sabia que para o desenvolvimento da história aquilo tinha que acontecer. Mas foi meio difícil. Tem que ter uma certa maturidade, né? Porque assim, você não quer que aquilo aconteça, mas ao mesmo tempo tem que acontecer. Como aceitar isso? Como lidar com, eu tenho que fazer essa escolha? Eu já vi muita coisa engraçada às vezes na internet de uma galera que é muito fã de um livro e tem um personagem que todo mundo gosta, aí vai lá o autor e acaba matando o personagem na história. Aí todo mundo fica revoltado e não sei o quê. Assim. Eu falo, pô, gente, acontece às vezes pro desfecho da história, às vezes na maioria das vezes o autor faz de propósito, né, com a intenção de deixar o leitor com raiva mesmo. Assim, até quero mais, né? E às vezes a gente não tem essa visão do outro lado. Às vezes pro autor é muito difícil matar, sacrificar aquele personagem. Mas pro desenvolvimento da história é necessário, então. E a sua primeira obra, né, foi Centro Urbanizado de Bullying. Foi uma paródia com, né, no conto, tem o nome do colégio é Colégio Úrsula Brandão. Aí foi uma paródia pegando as letras iniciais. Aí virou Centro Urbanizado de Bullying, que fala, né, obviamente, sobre bullying. E você tinha quantos anos quando? Eu tinha 12 anos. Esse conto, ele veio... quando eu tinha 12 anos, eu era muito tímida. Extremamente tímida. E aí eu comecei a participar de alguns projetos na escola, de teatro, né, para desenvolver isso. E na época, meu colégio estava desenvolvendo um projeto de bullying. E como eu queria fazer parte de algum jeito, eu escrevi esse conto e entreguei, né, para que dentro do projeto eles fizessem alguma coisa. Só que eu gostei tanto da história que eu falei, poxa, eu tenho que continuar, sabe? E aí eu dei continuidade. Mas o Área Restrita, ele veio desse conto. A primeira aparição, vamos colocar assim, da Rafaela é nessa história. Metade disso veio do quintal da sua avó, que é onde você brincava, imaginava coisas. Você acha que começou dali? Sim, com certeza. Eu sou filha única, então... e na minha avó, as minhas primas são todas mais velhas que eu. Então não tinha uma pessoa para ficar brincando comigo todos os dias. Então na maioria dos dias eu tinha que inventar uma brincadeira, inventar alguma coisa para eu poder brincar. E aí eu acabava tipo viajando e inventando histórias oceano, floresta. E virava mil coisas. Tinha uma brincadeira que eu adorava, cara. Na época, faz tempo isso já. Meu pai tinha aqueles celulares, que era aquele tijolão desse tamanho, com antena desse tamanho. E aí com o tempo ele não usava mais, né? Aí eu pegava aquilo e ia me escondendo no quintal da avó, achando que era tipo a gente da CIA e que tava escritora mesmo, a imaginação, fazendo as coisas e procurando não sei o quê. E assim, aí a partir daí eu fui desenvolvendo várias histórias e tal, porque é da criança mesmo criar essas histórias, é normal. Mas a diferença é que eu queria algum jeito de guardar essas histórias. E foi onde eu acabei me aproximando da ideia de escrever essas histórias.
Na época eu estava no período de alfabetização, e aí minha mãe incentivava muito, porque ajudava muito a alfabetização de escrever sempre. E como eu já gostava, aí foi... Assim, a leitura é fundamental, né? E fora a leitura aqui. Sempre fui... Desde criança meus pais sempre me incentivaram muito a ler. Muito mesmo. Então, aí juntou o útil ao agradável. E por que escolher a psicologia? Tá cursando psicologia? Então, a psicologia e o livro, né, e o Área Restrita, elas são quase que complementares. Quando eu comecei a escrever, tem um personagem no livro, até que está na capa, o Ícaro, e ele é um personagem que ele é muito complexo, de certa forma, porque ele vamos colocar assim, o suspense do livro é saber se ele tem ou se ele não tem a patologia. E assim, para eu poder desenvolver e aprender a escrever um personagem dessa forma, eu tive que pesquisar sobre as patologias e sobre a transtorno bipolar e a psicopatia em si, né, que é considerada uma patologia, e, enfim, e várias outras patologias relacionadas à área da psicologia. E foi quando eu comecei a gostar. Então, assim, eu comecei a me apaixonar pela psicologia por causa da literatura. E até hoje ambas caminham, assim, juntas, a psicologia ela envolve praticamente tudo, né? E a partir daí eu comecei a procurar mais artigos e tal, e gostei da ideia de trabalhar com psicologia e escrevi o livro também, paralelo, assim. Bom, teve um evento que aconteceu aqui mesmo na Livraria Veredas, né? A filosofia por trás do livro Área Restrita. O que você abordou nesse evento? Bom, nesse evento foi um evento para quem já tinha lido o livro, né? A gente tinha dado mais ou menos uns 6 meses da noite de autógrafos, então a gente decidiu fazer esse evento para poder ter um feedback, né? Conversar com o pessoal que já tinha lido, o que tinha achado e tal, e trabalhar a filosofia, porque assim, quando você escreve um livro de romance, o enredo, ele, de certa forma, para quem lê, fica em primeiro plano. Mas atrás daquele enredo vem uma infinidade de conceitos e coisas que você usou para construir o livro. E nesse café a gente trabalhou esse segundo plano, assim, que foram esses conceitos e tal. Aí entramos com os conceitos filosóficos do livro, de reconhecimento pessoal, um pouco de amor fati do Nietzsche, enfim, ética, moral, e tudo envolvido, e a gente trabalhando nesses conceitos e buscando apoio na história. E foi um evento muito bacana, foi muito, assim, produtivo. Quem veio tem certeza que se divertiu bastante. E foi legal que eu pude ouvir quem leu e o que pensou do livro. Então foi um feedback muito positivo pra gente. A pessoa dando a sua opinião sobre a sua obra, né? E podendo ver também, tem algumas pessoas que vieram e falaram, poxa, depois eu li o livro de novo e tive outra visão, né? Pude enxergar as atitudes dos personagens de outras formas e tal. Então, assim, foi muito bom mesmo. E assim, você já está pensando em outro livro ou continuação do Área Restrita? Então, o Área Restrita, ele precisa de uma continuação. Eu já fui ameaçada de morte caso eu não escreva. Então, assim, ele precisa de uma continuação. E eu tenho, além de outros projetos, tem várias ideias, né, para as outras obras e tal. E é um processo que a gente vai desenvolvendo, né, devagarzinho. Um projeto que eu achei super bacana é o de dar palestras nas escolas, certo? De ser ou não ser escritor. A palestra Ser ou Não Ser Escritor é um projeto social, né, que a gente tem. E eu vou nas escolas e falo um pouco, né, da profissão, falo um pouco do livro em si, falo um pouco da dificuldade, né, porque é muito difícil. E tento, a partir disso, incentivar cada vez mais a leitura nos colégios. E é muito legal, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é bom porque as crianças normalmente não têm esse contato, né? Às vezes poucas têm acesso a livro, vir e comprar um livro, às vezes é muito difícil. E a gente indo até eles, a gente tem umas situações muito legais.
Por exemplo, eu fui na primeira escola que eu fui, foi o Colégio Estadual São Paulo, a gente foi com uma ideia, falando, não, se a gente conseguir, assim, pelo menos umas 5 curtidas na nossa página. Mas, nossa, a gente saiu de lá com mais de 100 e todas as crianças abraçaram a palestra e assistiram, assim, sabe, de ficar quietinho mesmo e de se divertiram com a gente, que eu achei mais legal. No final veio, eu pedi pra assinar caderno, tirou foto, nossa, foi uma bagunça. E assim, como falar de ser ou não ser escritor? Quais sugestões dá? Então, quando a gente... o mais difícil, eu falo, que se eu pudesse ter tido um apoio, um suporte na época que eu terminei de escrever a Restrita, seria alguém chegar pra mim e falar, olha, não é fácil. Porque quando você é muito jovem e você quer escrever, você acaba esquecendo um pouco o caminho, sabe? Você pensa naquela coisa, tipo, vou escrever, vou bater recorde de vendas e tal. Só que você esquece o caminho até lá. A jornada é longa, né? É muito longa. Então, assim, eu tento passar para essas crianças que se você tiver talento, se você tiver muita determinação, você vai chegar. Mas eu gosto de frisar o seguinte, é difícil, sabe? Porque a maioria tem sonhos e querem fazer coisas grandes. E não só para ser escritor, mas assim, para todas as profissões, eu acho, né? Então a gente tenta passar essa parte. Dentro da palestra a gente tem uma parte que é o lidando com o não, que é para tentar passar essa mensagem. Olha, vai ser muito difícil, você vai passar por situações que você vai querer desistir, que você vai achar que não dá mais, mas você vai conseguir. Você tem que ter determinação, certeza do que você está fazendo e você ter talento. Se você tiver esses 3, você chega em qualquer lugar que você quiser. O Área Restrita, ele foram 6 editoras que recusaram, até a editora que aceitou. E assim, até uma parte da palestra isso, foi interessante porque na época eu terminei de escrever ele aos meus 14 anos e assim, eu tinha uma ideia, tipo, vai ser fácil, né, vou bater recorde de vendas, tal. Aí eu fui receber o primeiro não, fiquei meio assim, aí o segundo, o terceiro, o quarto, aí eu já tava, gente, como assim, ninguém vai me aceitar? Aí o quinto e o sexto, aí eu falei, quer saber, deixa pra lá, eu vou desistir. E deixei o arquivo perdido lá no computador. E fui me concentrar em outras coisas, né, vestibular e tal. E quando eu tava com 18 anos, que foi no ano passado, eu achei o arquivo e tinha um contato com essa editora. Uma amiga minha tinha feito uma publicação por ela. E eu falei, vou mandar, vamos ver se dá certo. E deu. E foi bem assim. E aí eu mandei, eles aceitaram, quiseram fazer o contrato. Foi, e estamos aí até hoje. E assim, eu acho que tudo tem sua hora certa, né? Você acha melhor ter lançado com 18 anos ao invés de 14? Eu acho que se eu tivesse lançado com 14 anos, eu não teria digamos assim, o sucesso que eu tenho hoje. Porque, querendo ou não, era muito imatura, eu era uma criança ainda, né? E eu não tinha nem 50% dos contatos que eu tenho hoje, não conhecia, por exemplo, uma certeza seria que a capa do Área Restrita seria assim, porque eu só fui conhecer o ilustrador há 1 ano e pouco, então assim, eu gostei, eu fiquei muito feliz da forma que foi, porque eu acho que se eu não tivesse sido assim, certamente não estaria aqui, certamente. Eu peguei aqui, né, uma frase que você escolheu para ficar no seu blog, que é: a partir do momento que todos somos iguais, qualquer tipo de preconceito é uma mera idiotice, de mentes pequenas e não evoluídas. Por que escolher essa frase? Essa frase, ela acho que ela frisa bastante tudo que eu penso, assim. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que qualquer preconceito, qualquer tipo de preconceito, racial, de gênero, de orientação sexual, qualquer tipo de preconceito é uma grande besteira, porque todo mundo é igual. Eu não digo só tecnicamente perante a lei, mas todo mundo é igual em todos os sentidos, né? Porque é só pensar, cara, no final das contas eu vou morrer e o outro também e a gente vai pro mesmo lugar. Então, assim, não tem motivo. Do momento em que você passa a reconhecer o outro como seu igual, você acaba vendo que qualquer coisa que você se coloque acima dele, ou qualquer ideia que você tenha que você é superior ou inferior a alguém,
que é bobeira, que é idiotice da sua cabeça. E assim, principalmente a questão que a gente trata no livro é a questão do bullying. O bullying é nada mais nada menos que isso. É um preconceito sendo exercido sobre alguém, né? E eu tenho uma visão do bullying muito clara, assim. Eu acho que é uma coisa completamente desnecessária. Não só para a pessoa que está sofrendo, mas também para quem está fazendo. Eu acho que se o agressor gastasse 50% da energia que ele gasta agredindo, ele ia se tornar uma pessoa muito melhor. Se ele gastasse tentando crescer, ele com certeza ia ser uma pessoa muito melhor. Então, assim, eu selecionei essa frase porque ela frisa bastante o que a gente tenta passar com o livro. Que, acima de tudo, é essa ideia de respeito, de respeitar o outro, de reconhecer o outro como seu igual. Foi ótimo o nosso bate-papo. Adorei. Sandra, eu também adorei. Agora a gente espera, né, a continuação do Área Restrita. Sim. E feliz dia do escritor. Obrigada. Escritora nova, e eu desejo muito sucesso pra você, tá bom? Obrigada. Obrigada.